Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos nesta noite reunidos aqui no templo da Assembleia de Deus do Parque Itapuã para juntos podermos celebrar o Senhor com esse culto de louvor, de adoração a Deus, um culto online transmitido para os irmãos, mas Jesus está presente. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que estão presentes, a minoria aqui presente, está em pé. Nós vamos estar orando a Deus neste momento, agradecendo a Ele por mais esse dia de paz, por mais uma bênção alcançada, por esse dia que já está quase findando. E eu sempre, Deus tem me ensinado a agradecer a Ele pela vida e pelo dia, por mais um dia que Ele nos concedeu. Então estaremos orando neste momento, agradecendo a Ele, e isso aqui estaremos louvando a Deus com o louvor da harpa cristã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, nós estamos reunidos agora, em poucas pessoas aqui no templo, para Te adorar, Senhor, para celebrar o Senhor com esse culto de louvor, adoração ao Senhor nesta noite. Pedimos a Deus a Sua graça, Senhor, sobre a nossa vida, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, que possa, Senhor, ser derramada nesta noite sobre a nossa vida. Eu quero agora estar apresentando ao Senhor a Tua igreja, Senhor, que estão agora nos seus lares, recebendo, Senhor, ou em sintonia conosco na oração, em sintonia conosco no culto. Nós estamos cultuando distante, mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Que Teu Espírito Santo possa nesta noite estar fazendo esse elo de ligação, Senhor, entre nós e o Senhor nesta noite. Os nossos irmãos que estão aqui, que vieram nos dar o apoio para realizarmos esse culto, abençoa, Senhor, faz a obra. Ó Deus amado, nós oramos a Ti neste momento, que o Teu Espírito Santo possa alcançar vidas nesta noite, que vidas venham a ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Nesse mês de maio, Senhor, nós estamos, ó Deus, orando pelas famílias, Senhor, ou melhor dizendo, estamos aproveitando a oportunidade para estar homenageando as famílias, porque orar pela família é o nosso dever de orar todos os dias, mas esse mês nós estamos aproveitando, ó Deus, a oportunidade para estarmos orando, Senhor, fazendo um trabalho voltado para a família. Nós pedimos a Tua bênção, já pela Tua serva que vai pregar a Tua palavra no dia de hoje, nessa noite. Toma nas Tuas mãos, fala através da Tua palavra, Senhor, esteja no coração de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, abençoando, levando a paz, a tranquilidade, a esperança, em o nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, aqueles que estão presentes, e nós vamos louvar a Deus com o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor.
Aleluia. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós, irmãos, temos fôlego da vida, temos o Espírito, temos a nossa alma, e nós temos condições de a cada momento estarmos reconhecendo que o Senhor, somente Ele, é digno de ser louvado. E a primeira frase, ou a segunda frase do coro diz assim: pois é digno de louvor, né? Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. E a Bíblia diz que os anjos lá no céu, né, eles estão acima do trono, ao redor do trono de Deus, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E nós aqui na terra temos, né, o dever de estarmos dizendo que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é o nosso pastor, Ele é a pedra que a igreja foi edificada, é a principal pedra da esquina. Amém? E nesta noite nós estaremos ouvindo uma família aqui louvando a Deus, a família do nosso irmão Gevanildo, ele e a sua filha. Então estaremos louvando a Deus nesta noite, e em seguida nós estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus nesta noite. Prepara o seu coração, abra o seu coração neste momento, porque Deus vai falar através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Nossos irmãos louvando ao Senhor neste momento. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, eu vim aqui e vim somente para falar contigo. Vou abrir meu coração, expressar tudo que eu estou sentindo. Pois quando passei no deserto, Senhor, tu estavas por perto. Nas horas amargas da vida, me disseste assim:
Receba essa palavra da parte de Deus nesta noite. Embora a situação possa ficar difícil, embora o homem olha e acha que não vai ter jeito, mas a Bíblia Sagrada nos diz que tudo é possível ao que crê. Quando Jesus chegava na casa de Jairo, na aldeia onde morava Jairo, Maria, Marta e sua família, e Marta também falaram assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ao mesmo tempo Marta reconheceu que a partir daquele momento, se tudo que Jesus pedisse ao Pai, o Pai também concederia. E nesta noite, se você está passando por uma situação difícil, creia que Deus está contigo. É Ele quem te garante a vitória. Amém? Eu quero convidar aqui a irmã Silvane, e ela está na responsabilidade de trazer para nós, da parte de Deus, a palavra nesta noite. Que você possa meditar aí no seu lar, onde você está, na palavra de Deus. A palavra que nos sustenta, a palavra é o alimento da nossa alma. A palavra viva que fala de Jesus. Amém? Pode vir, irmã Silvana, por favor. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui presentes, e todos os irmãos que estão no seu lar, atentos, para ouvir a palavra de Deus e adorando ao Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e com esta grande responsabilidade de falar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Eu quero convidar os irmãos que abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. A nossa igreja, neste mês, estamos comemorando o mês da família, sobre o tema, os pilares da família. E hoje nós vamos aprender com o nosso Deus sobre esta palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24. E em seguida nós também estaremos complementando no livro de Provérbios, capítulo 24 e o versículo 3.
Se os irmãos puderem já deixar marcado para estarmos assim lendo a palavra do Senhor. Esteja orando para que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Deus tem muito a nos falar. Basta nós abrirmos nossos corações e deixar que o Espírito Santo ministre essa palavra em nossos corações. Leamos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Agora em Provérbios, livro de Provérbios, sábio Salomão, capítulo 24 e o versículo 3. Provérbios, capítulo 24 e o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém? Irmão, pode sentar, oremos agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra. Estamos diante de um texto bem conhecido do Evangelho de Mateus, onde ele está fazendo a conclusão dos ensinamentos de Jesus, já onde ele começou a partir do capítulo 5. Se os irmãos observarem, a partir do capítulo 5, Jesus ele sobe ao monte e começa a ensinar aquela multidão. E ao final, aqui no capítulo 7, ele conclui falando: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, ele faz essa comparação do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então, nós vamos ver que há uma grande diferença no local onde foi construído. E o que nós vamos falar, vamos transportar esse texto, trazendo para a nossa família. Porque nós sabemos que a nossa família, ela é uma instituição divina, foi Deus que criou. E ela também é comparada como uma construção. E como toda construção, não se faz de qualquer maneira. Ela precisa ser planejada. E depois, para ser construída. Se observa o local que vai se construir, o tamanho que vai ser feito, o que vai ser usado. E para que essa construção seja feita, é necessário alguns critérios e alguns profissionais que são responsáveis para essa construção. Então, um pouco que nós entendemos sobre construção, nós temos o arquiteto que vai fazer toda a planta daquela construção. E o engenheiro, ele vai observar o que o arquiteto fez e vai ali ver os materiais que vai ser necessário, o que vai ser feito. Então, nós podemos entender que o arquiteto e o engenheiro, eles planejam aquela construção. E depois, quem é que vai executar aquela construção? São os pedreiros e os serventes, que vão estar trabalhando de fato naquela construção. E além disso, também se observa o material a ser usado. Se você quer uma obra que dure bastante, que tem bastante firmeza, ele vai usar o quê? Materiais bons. Isso também é importante. Não basta apenas ter uma planta bem elaborada,
mas o material a ser usado naquela construção é de suma importância. Partindo desses critérios de construção, vamos fazer uma analogia com a construção do projeto divino. Que projeto é esse? A família. Então nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus, Ele é o arquiteto. Ele que fez o planejamento, Ele que planejou a família e deu as orientações como deveria ser uma família. E Ele esteve presente no primeiro casamento, quando teve entre Adão e Eva. E Deus ali, falou para aquele casal. E dali se foi formando famílias e famílias na face da terra. E se nós observarmos aqui na palavra de Deus, no Antigo Testamento, vamos sempre encontrar lições, ensinamentos acerca da família. Exemplos de famílias que foram tementes a Deus. Exemplos de famílias que não ouviram a voz de Deus e sofreram muito por não obedecer. Então nós vamos ver que Deus, Ele é o arquiteto, Ele planejou, como seria a família. E passaram-se gerações e gerações e chegamos no Novo Testamento. E lá o apóstolo Paulo, ele reforça sobre os ensinamentos da família, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, e o capítulo 6, de 1 a 4, que o nosso amado pastor George já falou aqui domingo, muito bem explicado, sobre o papel de cada membro familiar. Que o homem, ele é o cabeça, ele que é responsável para executar esta construção. E a sua esposa, que é a mulher, ela vai o quê? Auxiliar. Então podemos fazer assim uma analogia como se fosse o pedreiro com o servente. O pedreiro que vai dar continuidade, vai dar início na obra. E o servente, ele auxilia. Então, em uma família, na construção familiar, o homem é o cabeça. Ele vai estar o quê? Direcionando. E a sua esposa está o quê? Sob a sua missão de estar cuidando, de construir o seu lar. E quando chegar os filhos vão ser os aprendizes. Porque se nós observarmos em uma obra, sempre tem alguém aprendendo em uma construção. Então os seus filhos, nossos filhos, eles vão aprender com o pai e com a mãe. Porque no futuro eles também terão a oportunidade de construir a sua família. Como o nosso pastor falou sobre a importância do exemplo dos pais para os filhos. Então toda construção, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita atenção. E além de tudo, ela precisa estar na direção de Deus. Então nós vamos ver aqui que a construção, antes de levantar as paredes, ela precisa de o quê? De uma fundação. Porque aonde vai estar o quê? Que vai ser levantada as paredes. Então nós podemos entender pela palavra de Deus que Jesus, ele é a rocha. Jesus é a base aonde a minha e a sua família precisa ser construída. Quantos aqui já construíram a sua casa sobre a rocha que é Jesus? Eu creio que você já fez isso. Mas se por algum motivo você não tinha o conhecimento de Deus, você não pediu orientação a Deus, é tempo de fazer reparos, ver aquilo que não está dando certo e pedir a orientação, o grande arquiteto e o grande engenheiro que é o nosso Deus. Porque o engenheiro, ele também faz reforma. Então, se na sua construção familiar está precisando de uma reforma, é tempo de fazer. É só buscar a Deus em oração e Deus dará a solução. Então, como nós vimos aqui, que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Porque tanta casa que é construída na rocha como aquela que é construída na areia, vai passar por tempestade. Vamos passar por lutas e tribulações.
É por isso que precisamos estar alicerçados na rocha que é Jesus. A nossa família precisa estar firme com o Senhor Jesus, porque quando vir todas essas tempestades, nós sabemos que tem um Deus que está cuidando da nossa família. Nós sabemos que tem um Deus que está zelando por nós, que nos fortalece e que nos dá força para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então podemos entender que Jesus Cristo, Ele é a base da construção do projeto divino que é a família. Ele é o que é a pedra fundamental, aonde a minha e a sua família precisa estar alicerçada. Amém? A família tem que ter Deus como arquiteto e Jesus a base onde deve ser edificada. Mas além de termos esta base, ter todo esse processo que eu já falei, a construção, ela precisa de pilares, que vai dar o quê? A sustentação daquela construção. E o que são pilares? Pilares são colunas que sustentam uma construção. Então não adianta nada você somente fazer o alicerce, mas se não colocar colunas, pilares para fortalecer aquela construção, de nada vai adiantar, porque você não está colocando a sua confiança na base que é Jesus. Então, de modo figurado, o elemento essencial na estrutura da família. Então, o que nós precisamos? Eu, como construtora da minha família, o que eu preciso? Que pilares que eu preciso ter na minha família? Porque eu já tenho Jesus como a minha base. Mas os pilares, que pilares são esses? Que vai sustentar, que diante das adversidades eu vou conseguir vencer. São vários pilares se nós formos aqui relatar. Se nós começarmos a pensar, são muitos. Mas eu vou falar apenas 6 pilares. Primeiro, o amor, a fé, sabedoria, oração, palavra de Deus e união. Amém? Esses são os pilares que eu vou estar falando nesta noite, que são de suma importância para que a sua família permaneça de pé. Só para repetir: amor, fé, sabedoria, oração, palavra de Deus e união. Amor. Vamos falar primeiro sobre o amor. O que é o amor? O amor é a base de tudo na nossa vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós estamos aqui, porque Deus nos amou primeiro. Então nós também temos que amar ao nosso próximo e mais ainda a nossa família. Então o amor quer dizer forte afeição por outra pessoa. Nada melhor para falar sobre amor que é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, não adianta você fazer muita coisa, mas se não tiver o amor, de nada vai acontecer. Então, o amor, como pilar na nossa família, é de suma importância. E este amor, nós sabemos que existem vários tipos de amor, mas nós vamos falar sobre o amor sacrificial, que é onde o apóstolo Paulo, fala lá na carta de Efésios, que é o amor, de dar a vida por outro, amor que Jesus tem pela sua igreja. O amor sacrificial é um sentimento que nos impulsiona a cuidar do outro sem esperar nada em troca. Então, na nossa família, isso é de suma importância. Você vai fazer para o seu esposo, para os seus filhos, mas não é por querendo nada em troca, é porque você o ama e quer o melhor para ele. E o bem-estar do outro é o que nos importa. Este amor se compara com o amor de Cristo com a igreja. O Senhor, Ele não nos pede nada em troca,
mas ele se entregou por mim e por você ali na cruz do Calvário. Então, dentro da nossa família, nós precisamos exercitar este amor. Essa palavra está relacionada ao homem, mas a mãe também, a mulher, ela pode amar o seu esposo com esse amor sacrificial, cuidar do seu esposo com carinho, com atenção, sem querer nada em troca, cuidar dos seus filhos. E o amor romântico é a chave importante dentro da união do casal, que é importante. Qual a mulher que não gosta de um romantismo? Então, é importante também dentro do casamento. Muitas das vezes, o esposo, ele se preocupa de atender somente as necessidades básicas da alimentação, da vestimenta, mas falta um pouquinho do toque do amor romântico, que isso faz toda a diferença na vida familiar. Amém? Agora vamos falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Em uma família que se pratica a fé, faz toda a diferença. Nesses dias que estamos vivendo, dias conturbados, nós temos colocado a nossa fé em ação, porque senão entramos em desespero. Mas nós temos fé que o nosso Deus, Ele está conosco. E é Ele que peleja nossas causas. É Ele que está cuidando da nossa família. É Ele que tem nos dado livramento. Mesmo que passamos por momentos de dificuldade, de luta, mas nós temos fé que o Senhor, Ele está conosco. Então a fé, ela é uma ação na vida de cada um dentro da família. Então quando o homem, a mulher, os filhos exercita a fé, a família é uma bênção. Porque ali eles estão confiando que existe um Deus que tudo pode. E pode falar como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Se você está passando por momentos de dificuldade, como todos estão passando, não perca a sua fé. Creia somente no Deus que tudo pode. O nosso Deus, ele não perdeu o controle desta situação. Ele apenas está provando a nossa fé. Ele quer ver até onde nós confiamos e cremos no seu poder. Então precisamos crer que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo atravessar aquele mar a pés enxutos. Esse é o Deus que nós servimos. Então exercite a sua fé nesta noite. Continue confiando nesse Deus, que Ele é poderoso. E tudo isso vai passar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então a fé, ele é um princípio de ação. Se ela for cultivada no âmbito familiar, possibilitará que toda a família permaneça em sintonia. Tem dia que às vezes o esposo está mais confiante, né? E nós às vezes fraquejamos. Ele, não, vamos confiar. No outro dia já é o outro. Então um vai fortalecendo, ajudando o outro. E com isso, vamos vencendo em nome de Jesus. Então exercite a sua fé nesta noite. Exercite a sua fé, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E a fé, ela vai produzir alegria, esperança, pureza e santidade. Então nós temos a esperança que Deus, Ele vai mudar toda esta situação. Em breve nós estaremos aqui na casa do Senhor, adorando todos juntos como nós fazíamos. Eu creio nesta vitória, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu tenho fé que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando da minha família, Ele está cuidando da sua família. Basta você ter fé, creia, acreditar e receba nesta noite a bênção do Senhor através da fé. Nós vemos que muitos milagres aconteceram, que nós lemos aqui na palavra de Deus, porque tiveram fé. Então tenha fé em Deus, que a sua vitória chegará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro pilar importante que é necessário
na nossa família, e nós lemos lá em Provérbios 24, que é sabedoria. Nós lemos que com sabedoria se edifica a casa. E o que é sabedoria? É a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus com respeito à vida de maneira prática e eficaz. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, você pega o livro, pega algum material, estuda e você vai ter conhecimento daquele assunto. Agora a sabedoria, ela só vem de Deus. Naquele momento de decisão, na hora que você precisar, Deus ele vai te orientar, vai te dar sabedoria como fazer ou deixar de fazer. Aleluia. Desculpa. Então, precisamos, dentro da nossa família, pedir a Deus sabedoria. Deus, ele é o mestre criador e doador da sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1 e 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça a Deus. Só Deus ele dá sabedoria nas suas decisões, naquilo que você precisar. Busque a Deus em sabedoria. E a vida familiar é necessário, muitas das vezes, em muitas situações, que Deus nos dê sabedoria para agir com os nossos filhos, né? Algo que às vezes precisamos resolver. E quando nós oramos e pedimos a Deus sabedoria, Ele vem através do Espírito Santo e nos orienta. E ali nós conseguimos resolver algo. E lá na frente a gente começa a pensar: meu Deus, como foi que eu resolvi isso? Mas para isso precisamos buscar em Deus sabedoria através da oração, que é o outro pilar importante na nossa vida. O que é a oração? É prece ou súplica dirigida a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. Os irmãos ficam orando, deu um pigarro aqui na garganta. Oh, Jesus. Deus seja louvado para todo sempre. A oração na vida cristã, na vida familiar, é de suma importância. Essa oração ela precisa ser sincera, com fé, como nós já falamos, e em nome de Jesus Cristo, porque é através de Jesus que nós chegamos a Deus. Jesus é o nosso mediador. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento havia uma separação. Somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Jesus ele se entregou ali na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo e acabou esta separação. E hoje, eu e você temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus, porque é através de Jesus Cristo que nós temos esse acesso. E a oração ela tem que ser com perseverança, ela precisa ser contínua. Orar hoje, já orei, ora amanhã e orar. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar. Em Filipenses fala, orando em todo o tempo. Então, muitas das vezes, não precisamos estar só de joelho. Às vezes, fazendo os nossos afazeres na pia, cuidando dos nossos afazeres, nós estamos ali com o nosso pensamento ligado em Deus, pedindo a Deus sabedoria. Senhor, eu preciso resolver isso. Senhor, me ajuda. Senhor, dá-me uma direção. É você estar em sintonia
com o nosso Deus. Porque a oração constante, ela vai trazer paz, harmonia para o lar e para o casamento. Então não é só as mulheres que precisam orar, toda a família precisa orar. Tem muitos homens que acham, não, é só a minha esposa que ora. Não, toda a família se reunir para orar. Por quê? A família vai ficar fortalecida no Senhor. Quando dobramos os nossos joelhos, agradecendo, uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado por este dia. Senhor, muito obrigado pelo nosso alimento. Então não é só orar para pedir, porque a oração é um diálogo. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então, se você ficar naquela agonia, só falar, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, você começa a adorar, tira aquele momento de adoração, no seu momento de oração. Porque quando você começa a adorar, glorificar a Deus, Deus começa a ministrar no seu coração a sua palavra. Ele começa a ministrar e falar aquilo que Ele quer, o seu querer e a sua vontade. E ali é aquele diálogo com Deus. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. E é uma bênção para a nossa família. Quando nos reunimos em oração, estamos em um período em que nós estamos reunindo a nossa família para o culto doméstico, para orações, para clamor. E Deus, Ele tem visitado a nossa família. Continue orando, porque é um dos pilares que fortalece a nossa família. E agora outro ponto importante, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? É a declaração de Deus para nós. Nós ouvimos a voz de Deus através da oração, mas também pela sua palavra. A palavra de Deus, a leitura, ela tem que ser diária, todos os dias, porque precisamos nos alimentar. Não passamos um dia sem se alimentar, não é assim? Então, todos os dias precisamos ter um momento com Deus. Você vai escolher o seu momento com Deus. Se é pela manhã, se é à tarde, o período, porque você precisa se alimentar da palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então essa palavra aqui, ela é poderosa. Ela foi inspirada por Deus, foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E ela tem poder para ensinar, que precisamos ensinar os nossos filhos. Quando as minhas filhas eram pequenas e às vezes diante de alguma situação de divergência, e eu pegava a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus ensina assim. A palavra de Deus ensina assim. Então nós temos que obedecer. Nós vamos ensinar os nossos filhos a amar a palavra de Deus, a mostrar o caminho que nos leva aos céus. É desde pequeno, como diz lá em Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir é dar instrução, é mostrar como que faz. Então, se você ensina para o seu filho que ele precisa orar, você precisa orar. Se você ensina para o seu filho que ele precisa ler a palavra de Deus, precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Se você ensina para o seu filho que ele precisa ter um coração grato, agradecer a Deus, como você vai ficar reclamando todo dia da vida? Você tem que mostrar para ele que você é grata a Deus. Então aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara e fala para nós que precisamos ensinar os nossos filhos, não pequenos, mas em todas as idades. Os nossos filhos sempre serão filhos. Eu casei, eu vou fazer 30 anos de casado, mas os meus pais, eles me ensinam, me dão instruções, e eu tenho que ouvir os ensinamentos dele, porque filhos sempre serão filhos. E é muito bom quando nós temos os nossos pais para nos ensinar. Então, filho, ouve a instrução do seu pai,
Porque o seu pai, a sua mãe, ele quer o melhor para você. Ele está mostrando o caminho certo, o caminho que leva à salvação. A palavra de Deus, ela é o alimento diário para a nossa família. Ela deve ser ensinada todos os dias. Lá no Salmos capítulo 1, um salmo bem conhecido, a partir do versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, se você quer ser próspero na sua vida, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso lar todos os dias, como um alimento espiritual. A responsabilidade é de todos, é do pai, é da mãe. O filho que já é crescido, que já aprendeu, ele tem que tomar essa responsabilidade de estudar, de ler a palavra de Deus. E agora o último pilar que eu vou falar nesta noite é de suma importância: a união. Todos conhecem o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós sabemos que irmãos sempre brigam, né? E eu falava para minhas filhas: aqui está escrito para viver brigando? Não, para viver em união. Quem quer viver unido? Um entendendo o outro, respeitando a união, a opinião do outro. Porque muitas das vezes ocorrem intrigas, divergência, porque o outro quer que aceite a opinião do outro. Então nós temos que respeitar a opinião para que nós possamos viver em paz, em união. Porque lá no versículo, aí no Salmo 133, o versículo 3, ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção. Quando nós nos unimos, quando a família está unida, a bênção do Senhor é derramada sobre a nossa família. E é isso que precisamos viver em união, para que o Senhor derrama a bênção sobre a nossa família. Ele diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se você quer ser abençoado, se você quer viver bastante, vive unido. A Bíblia diz, eu não lembro agora o versículo, mas fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você quer entrar no céu, você precisa viver em paz, principalmente com a sua família. Tem pessoas que se dá bem com todo mundo lá fora, mas chegou em casa, é aquela confusão. Então precisa orar para Jesus libertar. Nós temos que começar a viver em paz dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Precisamos valorizar primeiro os que estão próximos de nós. Não que nós vamos viver brigando com os outros lá fora. Temos que viver em paz com todos, mas principalmente com a nossa família. O salmista compara a ausência de discórdia e ira entre os irmãos com o óleo precioso e perfumado que era usado para ungir os sacerdotes. Então, irmãos, a união é de suma importância na nossa família. Precisamos buscar, através do Senhor Jesus Cristo, todos esses pilares. Eu sei que tem muitos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, e eu creio que a sua família está alicerçada em Jesus Cristo, que é a base. O desejo do meu coração é que sua família tenha Deus como arquiteto que planejou a sua família. Então, jovem, se você pretende casar,
ore a Deus, porque Deus que Ele é o arquiteto. Ele que vai planejar a sua família e vai te dar as orientações. Jesus, a base para a construção. E o Espírito Santo ensinando e orientando na utilização dos pilares que irão dar a sustentação. Que falamos aqui nesta noite: o amor, a fé, a sabedoria, a palavra de Deus e a união. Procure ver se é preciso fazer algum reparo em sua construção, que é a sua família. E se for preciso, faça agora mesmo, pois Deus ele está aqui conosco para nos abençoar e fazer prosperar a sua família. O segredo, de vitória para a nossa família, como diz lá em Mateus, é você ouvir, como você ouviu nesta noite, e colocar em prática. Porque não adianta só ouvir. Tem pessoas que ouvem falar de Jesus e falam, tem que fazer assim, mas não colocam em prática. Para que a sua família continue sendo abençoada, você precisa ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Se por algum motivo a sua família está com alguma estrutura, rachada, precisando de consertar, nesta noite o Espírito Santo está aqui para te orientar, para te abençoar e fazer esse reparo, porque Ele quer abençoar a sua família. O nosso Deus, Ele é o Deus abençoador, e neste momento estaremos orando pela sua família, agradecendo por tudo, e que Deus possa continuar abençoando. Pare, medite e coloque em prática aquilo que você não está praticando. A partir de hoje, comece a colocar em prática, para que a sua família continue sendo abençoada. Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela minha família, por ser o grande arquiteto, por ter nos ajudado até aqui, sei que vai continuar nos ajudando. Quero te pedir, Senhor, por cada família, Senhor, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Se por algum motivo, Senhor, algum pilar, Senhor, está rachado, precisando de reparo, que através do Espírito Santo o Senhor venha, Senhor, falar aos corações nesta noite. Aquela família que não tem orado, que tem perdido a fé, não tem praticado a Tua palavra, não tem andado em união, está precisando de mais amor, Senhor, que nesta noite o Senhor venha ministrar a Sua palavra, que cada membro da família, Senhor, venha colocar em prática, porque cada um de nós somos responsáveis, Senhor, pela construção da nossa família. Não é somente uma pessoa, mas todos. Nenhuma construção é feita sozinho, precisa de várias pessoas. E a nossa família não é diferente, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, de Ti para orientar. Senhor Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso protetor. Nos ajuda a vencer. Abençoe, Senhor, os lares neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser ministrada em cada coração. Que cada um de nós, a cada dia, venhamos colocar em prática, para que nós possamos ser comparados a este homem prudente que tem colocado, Senhor, como base para a nossa família. Assim, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa continuar vos abençoando. Amém. Aleluia. Ouvimos então a poderosa palavra de Deus. E tem um hino na harpa que ele dá assim a sua letra, ele dá apoio a esse tema. Vamos louvar só uma estrofe, só do hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce amor.
Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos dado esse privilégio para estarmos aqui nesta noite, diante dele, para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer aos irmãos, sempre eu dou aqui essa palavra de gratidão, aos irmãos que têm nos ajudado, que têm nos dado todo apoio para que esse trabalho permaneça de pé, né? Temos ali as minhas filhas que têm nos ajudado atenciosamente, os demais irmãos que têm cooperado aqui com a ajuda do som, e o irmão Márcio, né, que está conosco hoje, vem nos ajudar. Louvar a Deus, Cabito Osvaldo, nosso irmão Giovanildo, sua filha, que veio louvar o Senhor, Previo Severino, que está conosco nesta noite. Daqui a pouco vai estar orando a Deus para terminar, e também a nossa irmã Necilda. E quero agradecer a você que acompanhou atentamente aí do seu lar, que tem orado para que nós pudéssemos estar nos mantendo na união, não é? Que um dia o Senhor nos colocou assim. A Bíblia diz que foi o Senhor quem fez isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então vamos continuar orando, irmãos. Dentro de alguns dias nós cremos que estaremos retornando nossos cultos normais, em nome de Jesus. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para estar divulgando o trabalho das crianças, que será aqui no sábado a partir das 3 horas. As nossas irmãs que trabalham com o departamento infantil estarão realizando o culto online para o departamento infantil. Então eu quero te pedir que você prepare os seus filhos, estejam atentos aí, para que vocês possam também, as crianças também possam estar se alimentando na linguagem da criança. Amém, irmãos? A palavra ela alimenta a todos, mas a criança ela tem uma linguagem mais facilitada para que ela possa entender bem aquilo que Deus quer da sua vida. Então sábado, a partir das 3 horas, as nossas irmãs estarão aqui para poder transmitir o culto para as crianças. E domingo, a partir das 9h30, escola bíblica dominical. E à noite é o culto de encerramento aqui do mês da família, tendo em vista que é o último domingo do mês de maio. Amém, irmãos? Eu quero convidar o prefeito Severino. Nós estaremos orando neste momento para encerrarmos esse grande culto de louvor a Deus. Amém? Prefeito Severino, vem aqui louvar, adorar o Senhor pela oração. Pega o microfone. Glória a Deus, é Papai do Senhor. Graças a Deus, foi glória a Jesus. Nós ouvimos hoje um grande ensinamento para o nosso coração e a nossa vida, que é a fé e a palavra de Deus. Também eu quero falar para a igreja, já falei para os pastores, do meu genro Amildo, pastor Amildo. Ele tem pedido muito pela oração nas igrejas. Inclusive aqui eu estou sempre pedindo oração pela vida dele, porque ele estava muito debilitado. Graças a Deus ele foi e até ordenou a minha filha ao pastorado. É pastora agora, qual o nome da Bela, né? Ela é Bela também. Então, a semana passada, irmão, o médico telefonou para ele, que estava difícil, né? Lá no hospital servidor. Ele ficou assustado com aquele telefonema, ele quase que morria, pensando que era um H lá no mundo, né? Ele disse que assim mesmo ele foi. Chegou lá, o médico disse para ele: olha, senhor Amildo,
De câncer o Senhor não tem nada. Né? Graças a Deus. É tudo para a glória de Deus. Você a Bíblia nos fala, nós falando sobre a família. É a fé, a união, mesmo que não esteja junto. Mas se estiver de longe, ora um pelos outros. Hein? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, aproveitando a oportunidade, nós estamos orando pelo casal da nossa igreja que está internado, irmão Clarindo e a irmã Mercedes, sua esposa. Também a nossa irmã Emília, ela recebeu alta, parece que foi hoje, já está em casa, já operou o fêmur, já está em casa, para a glória do nome do Senhor. Então, continuo orando pelo nosso irmão Clarindo e nossa irmã Mercedes e a irmã Emília, para Deus assim recuperar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oramos ao Senhor, Deus do Pai, que está no céu, Pai nosso Filho, Salvador Jesus Cristo, te adoramos, Pai Santo, que tu és, Senhor Deus, o Supremo, Pai Santo, na nossa vida. Meu Senhor, foi pedido, Senhor, agora, do nosso irmão Clarindo, Pai Celestial, a minha irmã Mercedes, Pai, todos que estão enfermos em toda a face da terra, te pedimos, ó Deus, porque tu és o Supremo, tu és o onipotente, onipresente, na nossa vida, para que não tenha descanso, Pai. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o seu nome, Pai Celestial. Os demais pessoas que estão enfermos, que nós ainda não sabemos, mas tu sabes, Deus. E assim nós pedimos e agradecemos, meu Pai, nessa noite, nesse dia, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Estenda sua mão neste momento, onde você estiver. Receba a bênção da parte de Deus, ministrada pelo pastor da igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja derramado na vida de todos aqueles que estão aguardando a vida do Senhor, e todo o povo de Deus possa dizer amém. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus nos continue abençoando em nome de Jesus.